Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre zagueiros no Cruzeiro, com algumas atualizações importantes envolvendo o Zé Ivaldo, que tem chances maiores de chegar no Cruzeiro nessa metade do ano. Além disso, o zagueiro Paulo, que pertence ao Cruzeiro, pertencia, não volta para a Toca da Raposa, aquele mesmo que estava lá no Santa Clara de Portugal. Que história é essa? Negociação que, na minha opinião, foi muito estranha, tá? Que eu quero trazer aqui nesse vídeo, o que aconteceu com o zagueiro e também sobre o Juan Santos, atleta que teve o contrato prorrogado recentemente e que, na minha opinião, pode vir a ser uma boa opção para a zaga, principalmente para ser um reserva ali imediato, ter um pouco mais de sequência e começar a jogar com um pouco mais de frequência no time principal do Cruzeiro. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda demais. Bom, quero falar aqui então sobre o Zé Ivaldo, que tivemos algumas atualizações lá do portal Deus Me Dibre, que disse assim: para contar com o Zé Ivaldo nessa janela, que abrirá no início de julho, a diretoria do Cruzeiro deve se apressar por um acordo junto ao Furacão, que tem os direitos econômicos, já que o Zé chegou à marca de 6 partidas na Série A, ou seja, se ele jogar mais um jogo, não pode mais defender o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, então deve ter um acordo entre os clubes para ele não jogar mais e depois do dia 3 de julho ser inscrito pelo Cruzeiro, mas ao invés de sair de graça, ter uma compensação financeira junto ao Atlético Paranaense, que poderia e possivelmente deve perder o atleta de graça no final da temporada, Então faz mais sentido pensando por esse lado, para ser bom para as 3 partes, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense e também o Zé Ivaldo, onde o atleta nesse ano já tem 22 partidas, inclusive marcou 2 gols nesse período, atleta de 26 anos de idade, que ainda é bem jovem, Tem até um potencial de revenda no futuro e que foi muito bem pelo Cruzeiro no ano passado, 33 partidas, 1 gol e 3 assistências. Ele só não continuou porque o Atlético entendia que ele seria peça importante e foi, Ele realmente só não tem jogado com mais frequência. Primeiro, porque ele não assinou com uma renovação de contrato e segundo, sempre teve esse interesse, o Cruzeiro de olho no radar do jogador para uma contratação, porque senão ele seria uma peça que já teria 30 jogos no ano pelo Atlético com toda certeza. Então é um jogador que tem agora mais chances de vir para o Cruzeiro, mas tudo vai depender por quanto que o Atlético vai pedir para essa liberação antecipada. Cruzeiro que na teoria já deixou para o mercado que tem um valor disposto a pagar para um zagueiro, que foi até o último dia da janela pelo Tinga, que o Cruzeiro iria oferecer 4 milhões de reais, de acordo com especulações lá da época, para contratar o Tinga. Então acho que o Atlético vai pedir próximo a isso, viu? É aquela coisa, compensa? Para ter a garantia que ele já vai assinar com o Cruzeiro, não ter que pagar luvas gigantes para o jogador e já ter ele agora em julho, eu acho que é uma boa opção, melhor do que ter que esperar mais 6 meses, correndo o risco ainda de virar um leilão. E com certeza, ao invés do Cruzeiro tivesse que pagar 4 milhões para o Atlético, iria, se tivesse livre, daqui 6 meses, ter que pagar uma compensação em luvas, quase igual para o próprio jogador e seus representantes. Jogador que foi titular pelo Atlético também na conquista da Sul-Americana de 2021, antes de chegar para o Cruzeiro, que fez uma ótima Série B e poderia reeditar a dupla, entre Zé Ivaldo e o Lucas Oliveira. Claro, era o trio com o Eduardo Brock, mas acabou deixando o Cruzeiro e agora tem o Castano. Não acho que o Cruzeiro vai mudar o esquema para 3 jogadores na linha de zaga, mas com certeza pode vir a ser mais uma alternativa para a zaga, que é o foco principal do Cruzeiro nessa janela, assim também como a expectativa de um primeiro volante, um meia de criação, um ponta e um lateral direito, expectativa de 5 jogadores para essa função. Vou deixar inclusive quando terminar esse vídeo, que nós já trouxemos, um conteúdo só sobre atletas especulados para cada uma dessas funções e um atacante que eu acho que seria uma boa opção. Bom, quero falar aqui sobre o zagueiro Paulo, onde o Cruzeiro, lá no Twitter, trouxe um questionamento bem interessante que eu não sabia. Agora ele falou aqui, vendo agora os detalhes sobre a negociação do zagueiro Paulo, que loucura que fizeram. O Cruzeiro deu o jogador sem custos para o Santa Clara e dividiram os direitos econômicos. E assim, ok, se você for para pensar, ok, o Cruzeiro fez isso com vários jogadores, inclusive com o próprio Adriano junto ao Santa Clara. A questão é, se ele chegasse a 15 jogos pelo time, no total era 15, não era 8, porque ele jogou até mais do que isso. Se ele chegasse a 15 jogos na temporada, o Cruzeiro tinha que receber próximo de 1,5 milhão de euros, próximo ali de 8 milhões de reais, basicamente. E assim, você deve perguntar, mas é porque ele foi reserva e não chegou a isso,
pior que não, viu? Porque ele começa jogando com frequência, tipo assim, ele atinge metade da cláusula, que até teve matéria do Globo Esporte, se eu não me engano, em menos de 2 meses que ele tava lá. Aí ele ficou de novembro até junho sem jogar, basicamente. Tipo assim, um período de 5 meses com uma partida, sabe? E no último jogo ele jogou na última rodada contra o Benfica ou o Porto. Foi um desses dois gigantes lá do futebol português. Então, tipo assim, o Benfica, o Santa Clara já tinha esse acordo. Eu achei muito estranho, porque, tipo assim, beleza, o Cruzeiro segue com o percentual dele. Mas, nossa, não poderia ter uma compensação financeira? Seria só se fosse 8 milhões de reais ou nada. E, tipo assim, na teoria perdeu o jogador de graça, né? Que eu acho que agora sim, nesse ano, vocês vão ver. O Santa Clara, tudo bem, né? Não vai estar na primeira divisão, vai jogar a segunda, mas vai ver, vai ser titular absoluto o zagueiro Paulo, que joga lá no clube, assim como o Adriano. O Adriano foi uma peça importante. De 35 jogos, ele jogou 27 como titular. Foi peça fundamental para o time, que foi rebaixado. E o Paulo fez apenas 11 partidas lá no Santa Clara, sendo 7 na liga no total, né? E os outros ele jogou ali, no caso, por outras equipes, ou por outras competições, como por exemplo a Copa de Portugal. Profissionalmente o Paulo começa em 2020 pelo Cruzeiro, com apenas 18 anos, 2 jogos naquele ano, 2021 4 partidas, e ano passado um jogo apenas com o Pesolano. É um atleta que eu acho que também, viu, ele, o Everton e outro que eu vou falar daqui a pouco, deveriam sim ter mais espaço. Ainda mais o Paulo, que já foi convocado, ó, várias vezes para a seleção brasileira. O Everton, que nós temos, que é convocado todas as vezes, também não tem tido espaço. É difícil, viu? Realmente não consigo entender por que os zagueiros da base do Cruzeiro não são aproveitados desde quando estava uma draga lá na Série B de 2020 e 2021. Os zagueiros da base não jogavam. E quando jogava era queimado muito rápido, seja pela torcida, pelos treinadores e também pelo um elenco muito fraco tecnicamente ou muito mal treinado. Bom, para terminar aqui, eu quero falar sobre o zagueiro Juan Santos, que teve a sua renovação de contrato, e ele, junto com o Everton, para mim, são as duas grandes promessas na zaga do Cruzeiro, e não necessariamente tem a expectativa de jogar profissionalmente, né? É muito mais provável, na minha opinião, eles serem vendidos nessa janela ou na próxima do que serem peças titulares no Cruzeiro ou algo nesse sentido, mas tem muito potencial. O Juan Santos mesmo, que chega vindo do Palmeiras, que foi campeão da Copinha de 2021 e de 2022 também foi muito bem, até chegar no Cruzeiro no meio do ano. Eu até lembro de ter gravado o vídeo, eu estava em Porto Alegre, quase indo para Belo Horizonte nessa época, que o Cruzeiro contrata ele, e eu já falo, é um atleta que vai jogar profissional pelo Cruzeiro, tá? Ele chega, faz 15 jogos no Sub-20, um gol, e joga contra o Novo Horizontino na reta final da Série B, uma partida como profissional. E assim, por que ele não teve um espaço maior em 2023? A questão é, ele se lesionou, porque se não, ele tinha 3 alternativas, só para você ter uma ideia. Se ele não tivesse se lesionado, né, ele seria convocado para a seleção brasileira de base. Se não fosse, poderia jogar a Copa São Paulo pelo Cruzeiro, e nem acho que ele iria jogar a Copa São Paulo porque o Cruzeiro precisava de zagueiro, né? E com certeza poderia ser uma boa opção já no time principal, ainda mais que o Everton se lesionou lá na seleção e não pôde jogar o campeonato estadual. O Juan Santos, que teve essa lesão, mas que já está recuperado, inclusive nesse ano pelo time sub-20 do Cruzeiro, já tem 12 partidas e 2 gols, vive uma fase excelente, contando jogos do Campeonato Brasileiro até aqui. É convocado também para a seleção brasileira, tem contrato muito longo ainda com o Cruzeiro, multa rescisória de quase 40 milhões de reais, ou quase 60 milhões de euros, né? Quase 300 milhões de reais. Enfim, quero saber aqui o que você acha sobre essa opção, o Juan Santos, se merece, né, ou não ter mais espaço no time do Cruzeiro, e sobre essas outras opções para a zaga, quem que você acha que o Cruzeiro deve buscar nessa janela do meio do ano, de olho, né, para essa reta final da Série A e também para a próxima temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos no Cruzeiro News. Eu conto com a ajuda de vocês. Vou deixar também o link aqui na descrição da Neon para você resgatar esses R$ 25 e começar a apostar, tá aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!